E aí, galera? Bem, nesse vídeo eu queria abordar um tema que é um tanto complicado, como sempre, né? E que eu queria dar meus 2 centavos, como gosta de falar o Yuri, em relação ao embate entre esquerda e direita sobre essas visões políticas atualmente. Bem, e deixando claro que isso é tudo baseado na minha opinião, no meu ponto de vista, eu queria citar que o maior problema desse embate hoje que nós temos entre esquerda e direita vem muito numa questão anacrônica, de tentar puxar exemplos do passado para uma definição que deveria ser vista de forma diferente hoje. Eu tentando definir o que é esquerda e direita, no caso, na minha concepção, pelo que eu sei sobre o assunto, é que antigamente sim, ele tratava de um movimento onde o governo, no caso, teria autoridade maior, teria um poder maior em todas as áreas de influência, e ele governaria a partir desse princípio de que o governo ele provém tudo, de que o governo ele é responsável por tudo e a iniciativa privada é praticamente inexistente nesse modelo. E no caso da direita, eu trataria de pessoas com um pensamento um pouco mais conservadoras e um pouco individualistas, digamos assim. Desde o começo era assim, no caso com as pessoas tendo a liberdade como seu maior bem, e a partir dela a pessoa, através do seu próprio mérito, buscaria, no caso, seus próprios interesses, sem que o Estado interfira nesse direito à própria liberdade de fazer o que quiser. Bem, o que eu vejo é que as pessoas estão errando nisso, justamente por ter essa anacronia, que é essa diferença histórica ainda entre o que era, dos pontos bons e ruins do que era e do que se tornou agora. Hoje a direita continua conservadora, sim. Muitos dos representantes da direita no país são bem conservadores, mas também os valores continuam praticamente o mesmo, mas acrescentando agora a questão da liberdade econômica e a questão da meritocracia, que é basicamente o pilar principal dos movimentos de direita. Querem que a meritocracia seja feita como algo mais amplo dentro da sociedade brasileira. E a esquerda, ela representa, no caso, as pessoas que veem a visão um pouco mais social e não tão pessoal como o pessoal da direita. Resumindo, entre os dois, seria basicamente isso. A direita aborda as questões pessoais, de mérito próprio, e a esquerda, ela tenta privilegiar o todo em detrimento do indivíduo só. E eu acho que é dessa forma que deve ser vista esses 2 pontos, entre a direita individualista e a esquerda plural, que dentre muitos fatores politicamente eu me posiciono um pouco mais à esquerda, mas nesse caso eu tento ver o lado bom dos 2 pontos, e eu acho que é exatamente esse erro que está acontecendo agora. As pessoas não conseguem olhar para o outro oposto e ver coisas boas, só conseguem enxergar as coisas ruins, os representantes ruins que as pessoas têm como referência nesse outro extremo. E gostaria também de lembrar que a questão não é só o extremo. Você tem sim pessoas radicais de ambos os lados para qualquer tipo de coisa, mas se você quer pensar no bem comum, a política não é feita para uma pessoa só. Talvez para os políticos que lá podem, no caso, fazer algum projeto de lei que possa beneficiar algum interesse dele, tanto que isso até é crime, mas eles podem fazer isso. A questão a política é uma coisa pública, uma coisa de todos, e eu me posiciono um pouco mais à esquerda justamente por causa disso, porque o todo, para mim, ele é mais representativo do que o individual na maioria das questões. Por isso você garante que todos tenham uma condição mínima de poder se sustentar, ter condições de vida, de poder ter principalmente educação e saúde, que são alguns dos pilares que a Constituição deveria suprir todo mundo, mas que a gente vê que faz isso mais faz porcamente. Por isso que a gente vê tanta discrepância entre algumas classes sociais e o nível de instrução de pessoas de lugares carentes, basicamente foi onde eu passei a minha vida inteira, e pessoas que têm uma certa estabilidade financeira e conseguem encaminhar os filhos para a faculdade de uma forma muito, muito mais fácil, podendo dar uma estrutura familiar um pouco melhor para quem sabe esse indivíduo possa se tornar um cidadão com um pouco mais de oportunidades na vida, podendo assim proporcionar e se tornar, como a direita gosta de falar, um cidadão de bem. E é justamente esse um dos problemas que eu vejo. O outro é toda essa ignorância que está atrelada a essa questão política. Porque geralmente o que a gente vê, pelo menos eu vejo bastante nas redes sociais, as pessoas culparem um lado em vez de pessoas. Eles culpam a ideologia
ao invés das pessoas que estão lá executando de forma restrita ou não aquela ideologia, no caso que representa a legenda dela. O Partido dos Trabalhadores, PT, ele não, pelo menos pelo que eu vejo, ele não luta pelo trabalhador. Poderia lutar anteriormente, mas agora esse significado se perdeu completamente. O trabalhador hoje está querendo que o PT saia. Isso é algo que diz bastante sobre a diferença entre a representatividade que essas pessoas têm, seguindo o caso estritamente a legenda dela, e o lado ao que elas representam. No caso do PT seria a esquerda. Mas voltando ao tema principal, no caso desse ponto, é que as pessoas costumam pintar aquele famoso espantalho do seu lado oposto e costuma criticar esse lado político com esse espantalho que eles têm. Por isso que a gente está vendo esse tanto de briga que está saindo na internet. São pessoas que não têm muita informação sobre ambos os lados, elas se fecham em seu próprio lado e acham que todo mundo que está do outro, ele é completamente alguma coisa ou outra, por caso na visão deles, um fascista ou uma pessoa que quer meter um golpe, e isso está completamente errado, cara. As pessoas não podem fazer esse tipo de coisa. Além de ser desonesto com a outra pessoa, que realmente ela vai ficar brava com isso porque não é verdade, a maioria dessas pessoas não tem o mínimo de conhecimento sobre o processo político, muitas das vezes. E tudo que eles conhecem é a partir do ponto enviesado em que eles estão vivendo, do cotidiano dele, sem ao menos tentar ouvir o outro lado, que é a outra parte muito importante. E eu vejo essa criação desse espantalho como algo muito ligado com esse preconceito natural que as pessoas têm do que elas desconhecem, justamente por medo. A pessoa tem medo de conhecer o outro lado, elas têm medo simplesmente da ideia de conviver com pessoas que pensam de forma diferente. E isso é uma coisa muito perigosa. Enviesar demais o nosso pensamento para um lado e botar uma taxa de a pessoa do outro lado não pode chegar do meu lado é uma coisa muito, muito estranha, cara. Tipo, para mim, que eu gosto, eu tenho pessoas de ambos os lados, eu consigo conviver com esses dois extremos justamente porque eu sei que é bom para o meu ponto de vista. E assim que as ideias se constroem de uma forma mais coesa, de uma forma mais coerente. E as pessoas perdem essa coerência justamente por causa dessa ignorância. Algo que vejo, pessoas que fogem realmente do assunto para poder fazer ataques pessoais sobre um espantalho que ela criou sobre o comportamento da esquerda ou da direita. Eu costumo atacar o pessoal mais da direita aqui, justamente porque não por causa de ser da direita, mas por causa do conservadorismo. O pensamento conservador é realmente que ele não me atrai, e é uma coisa que eu acho bastante perigosa também. Tentar manter o estado de uma coisa, sendo que atualmente ela já poderia estar em outro estado completamente diferente. E por mais que essa mudança possa incomodar, eu acho que seguir pelo caminho certo, agora que nós temos tecnologia, informação suficiente para poder dizer coisas que são ou não corretas de um ponto de vista natural das coisas, e as pessoas ignorarem isso e falarem que no meu tempo não era assim, não deve ser levado como algo relevante. Eu acho sim que a pessoa tem o seu direito no caso, o seu privado, como gosta o pessoal da direita, de fazer o que eles quiserem, mas quando a questão é política social, questões que vão influenciar na vida de todas as pessoas que vivem numa nação, eu acho que um pensamento conservador não é nada legal. Eu reconheço sim pontos positivos do lado da direita, como a questão que muitos deles defendem o liberalismo econômico, coisa que eu também defendo, mas quando tudo se aproxima do extremo, seja com a visão melhor de vida do mundo, ela acaba desandando, porque um conceito só ele não se sustenta, ele precisa de outros contrapostos para poder balancear e deixar a coisa mais ou menos igual. Eu sei que com o contexto de igualdade social, eu acho que nunca vamos conseguir plantar em sistema econômico ou político de qualquer país, tendo em vista a qualidade de vida, proporcionar essa qualidade de vida superior para todo mundo. É uma questão muito difícil, mas eu não acho que é mantendo as coisas como elas estão ou retroceder o nosso sistema político ou nossas políticas sociais que isso vai melhorar de alguma forma. Então, eu queria que vocês deixassem nos comentários a posição política de vocês. No caso, eu espero que todo mundo aqui se trate com educação, porque eu não estou aqui para falar que o problema do Brasil é a esquerda ou a direita. O problema são as pessoas que estão tratando esquerda e direita como dois extremos, sendo que tem muita coisa nesse meio entre os dois
que realmente é muito boa e poderia ser usada, no caso, em um debate realmente entre esquerda e direita de uma forma mais honesta, tendo em vista que você está falando com outro ser humano e não com um número ou com um nome que está aparecendo na tela do seu computador, mas sim com outra pessoa que também quer o bem desse país, apesar de querer isso de forma diferente da sua, tentar deixar isso um pouco mais claro, falar assim, olha amigão, eu penso dessa forma, mas eu posso muito bem conviver com você, e eu acho que essa forma de atacar, no caso essa imagem, em vez de procurar o bem-estar, com uma melhor convivência com os outros, tá deixando esse país um lugar praticamente insuportável de se viver. Mas, repetindo novamente, eu quero que vocês deixem suas posições políticas aí. Eu não vou brigar com vocês, não vou gritar, não vou falar nada. Eu só quero entender quem é meu público e como vocês pensam sobre esse assunto. E que se eu tiver falado alguma besteira aqui também, vocês podem falar, porque vídeo nenhuma e opinião nenhuma e nada nesse mundo é livre de crítica. Eu agradeço quando vocês criticam alguma coisa que eu faço, porque quando eu vejo que eu tô errado, eu me torno uma pessoa melhor. Então, muito obrigado por vocês ficarem até aqui e até a próxima.